Oi, gente! Estamos aqui de volta com a nossa videoaula, né? Já que nossa aula online não deu certo, tá? Minha internet não ajudou bastante, tá bom? Então vamos lá. O que vai cair na segunda verificação, tá? Eu espero, né? Eu preciso que vocês vejam todos os conteúdos, leiam todos os conteúdos. Acredito que a maioria já baixou, já viu, tá bom? Mas a gente vai escolher simplificar alguns conteúdos para cair na prova, tá? Vou passar aqui. Só ajeitar aqui o fone, tá? Então, quais são os nossos conteúdos para a segunda verificação? Tô vendo que ficou um pouquinho turvo ali, a letra é muito pequenininha, mas eu vou mandar para a Vimara pelo WhatsApp. Então, o que vai cair? Avaliação fisioterapêutica de quadril, joelho e tornozelo, todo membro inferior e mais a neurológica. O que não vai cair? Não vai cair nada de coluna e nem respiratória, tá bom? Então, a gente fechou nesses 4 conteúdos: quadril, joelho, tornozelo e neurológica. Como eu falei para vocês, né, a gente sempre começa pela anamnese, a gente sempre começa pela história da doença, seja qualquer avaliação que a gente vai fazer, seja qualquer parte do corpo, é mão, é cotovelo, é ombro, é coluna, não importa, a gente sempre começa pela anamnese, a gente sempre começa pela história da doença. Por quê? Porque a gente precisa compreender quando foi que começou isso, quando começaram os sintomas. O paciente teve alguma lesão ou não? Foi de início súbito? Sem lesão ou não? Ele teve uma lesão há muito tempo e essa lesão ele esqueceu e agora ele tem sentido dores que pode ou não estar relacionada com essa lesão. A gente precisa investigar. Como eu falei para vocês, eu comecei a falar, né, na nossa tentativa de aula pelo Zoom, que em algumas clínicas a gente já tem um questionário, às vezes um questionário já pronto que a gente vai precisar usar ou não. Ou a gente pode necessitar criar um questionário de repente para auxiliar. Então a gente precisa conhecer os questionários, tá bom? A gente precisa pesquisar. Vocês precisam se familiarizar com a pesquisa. Então, PubMed, Cielo, tá? Então a gente precisa realmente se familiarizar com a pesquisa. E uma coisa que é muito importante, que a gente não pode esquecer de falar: atividades e posições que vão ativar e aliviar os sintomas. Por quê? Porque a gente precisa saber que posição causa dor no meu paciente e que posição não causa dor. Às vezes já aconteceu comigo, tá, gente? O paciente, ele não consegue ficar deitado na maca. Já aconteceu de ter um paciente que é um paciente que só dorme em rede e não consegue ficar deitado na maca. Só que esse paciente, ele não me relatou. Então, ele deitou na maca, ele ficou um tempo fazendo eletroanalgesia, deitado na maca, e depois disso ele sentiu dor. Então, assim, tem vezes que foge da gente, né? A gente, às vezes, não tem como adivinhar, mas é importante a gente, de repente, perguntar. Isso é uma coisa muito importante, tá? Porque isso daí pode ser até um motivo de fuga do nosso paciente da fisioterapia, ou de desacreditar dela. Achar que, eu fui para fisioterapia e piorei, tá? Se o paciente ele tem dor referida, aqui eu tô falando de quadril, muito de quadril, não vale só para quadril, claro, a gente tem a questão das raízes nervosas, mas aqui vamos pensar no quadril, porque a gente vai pensar na nossa segunda verificação. Então, assim, a gente precisa saber se meu paciente, se é um paciente que tem dor no quadril, uma dor lombar, e se essa dor, ela espalha para o membro inferior. E se junto com ela a gente tem a parestesia, que é o formigamento, aquela sensação de formigamento na perna. Aqui é um diagrama da dor. Muitos locais costumam usar bastante, tá? Eu gosto de usar, eu uso tanto esse, eu tenho outros também. Eu sempre costumo adaptar de acordo com o que eu observo do meu paciente. Então, assim, é fácil do paciente ele localizar a dor. E aqui vocês vão ver uma numeração, também tá ruinzinho aqui, mas eu vou explicar para vocês, tá? Então, aqui é de 0 a 10.
se esse meu paciente, ele vai me relatar, eu tenho uma dor aqui no quadril. Essa dor agora, número 1, agora, ela é quanto? Tá? E aqui ele vai falando, depois, tá bom? Isso daqui eu vou mandar para vocês sem ser em vídeo aula, eu vou mandar em PDF, tá? Voltando aqui a setinha, tá? Então aqui ele vai me marcar, eu tenho uma dor no quadril e essa minha dor é 10. Ah, eu tenho uma dor no joelho, essa minha dor é 5 agora. Mas quando eu tô em casa, ela é 8. Mas agora é 5. Porque eu tomei um remédio, ou porque eu fiz a fisioterapia. Isso é muito importante, tá? Aqui, quadril, só pra gente dividir em partes, tá? Quadril, joelho, tornozelo e neuro. A gente vai dar uma relembradazinha super rápido, tá bom? Vou fazer o podcast, tá? Então, eu vou, baseado no exercício de revisão, vou fazer um podcastzinho, porque vocês podem estar ouvindo, tá? É mais fácil para baixar no celular. Então, vamos lá. Vamos pensar, a gente saiu da anamnese, né? A gente sabe que a gente segue uma cronologia. Então, primeiro a anamnese, depois a gente vai para a observação, né? Depois a gente vai para a palpação. Depois da palpação, a gente vai avaliar a amplitude articular, goniometria, seja fleximetria, goniometria, o que for possível para a gente realizar para ver ADM, tá? Nesse momento a gente vai ver ADM. Depois a gente vai ver força muscular. Depois a gente vê testes especiais e funcional. Então a gente segue essa cronologia. Professora, eu preciso seguir assim na ordem? É legal ter uma ordem. Eu gosto muito de organização. Então, geralmente eu gosto de ser muito organizada. Só que às vezes não é possível. Então, às vezes o paciente já chega logo ansioso pelo exame físico. Então, a gente precisa realmente ter aquele jogo de cintura, né? A gente saber levar, tá bom? Então, na palpação do quadril, o que é importante a gente palpar? A gente precisa palpar a região do túber isquiático, a gente não pode deixar passar, principalmente num paciente que chega com dor no quadril, nas nádegas e uma dor referida para membro inferior. Então, a gente precisa palpar a região do túber isquiático. Por quê? Porque ali por debaixo do piriforme está passando o nervo isquiático ou nervo ciático. E esse nervo, ele é comumente comprimido, causando dor, irritação, causando parestesia, dor irradiada com formigamento. É muito característico, tá, gente? E aí a gente tem os testezinhos, tá? Eu trouxe aqui os principais, mas na aula, se vocês verem, a aula é bem mais completa, tá? Aqui são só alguns pontos para a gente relembrar que eu acho importante. Então, aqui a gente tem o teste de Faber, tá? E o que ele vai me diagnosticar? Ele vai me diagnosticar uma disfunção da articulação sacroiliaca. Então, como é que eu faço esse teste, professora? Desse jeito que vocês estão vendo na figura, tá? Então, eu estico um lado da perna do meu paciente, ele mantém ela esticada. A outra perna eu vou acomodar, desse jeito aqui tá? Eu vou fazer flexão de joelho e vou fazer uma rotação externa, tá? Então, eu faço uma rotação, faço a flexão de joelho. Essa mão do terapeuta, onde está passando a setinha, eu vou fazer um leve empurrãozinho para baixo. Se o meu paciente referir dor, é positivo para disfunção da articulação sacroiliaca. Não se desesperem, vocês vão ver isso mais lá na frente. Vocês vão, inclusive, aprender a tratar, certo? Então aqui, como eu já falei, o terapeuta vai baixar lentamente a perna testada, nada violento, nada brusco. Positivo, dor ou perda de movimento. O que seria perda de movimento? Ele não conseguir baixar, ele não me deixa baixar, tá? Outro importante é o sinal de Trendelenburg. O que seria o sinal de Trendelenburg? Peço para o meu paciente ficar em pé, desse jeito que vocês estão vendo, tá?
unilateral, só com um pé no chão, tá bom? Se a pelve do meu paciente pender, cair para um lado, esse glúteo médio contralateral, ele está fraco. Eu tenho fraqueza do músculo glúteo médio. Como é que ele funciona esse teste? O terapeuta ele vai observar por 30 segundos se ele consegue ficar nivelado, tá? Caiu, é o lado oposto que está fraco. Aí a gente precisa trabalhar esse glúteo médio. E aí vocês vão ver mais lá na frente que exercícios vocês podem estar fazendo para trabalhar isso. Como ele é positivo, já falei, né? A pelve vai pender em direção ao membro não sustentado. De pelve, o que eu tinha para relembrar para vocês é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho de joelho, tá? O que a gente precisa observar em joelho? É comum a gente receber paciente de joelho? Muito comum. Eu recebo muito paciente de artrose. Paciente novo? Sim, geralmente são pacientes idosos, mas a gente recebe alguns pacientes de meia idade, tá? Paciente jovem é mais difícil. Então, como é que eu faço essa inspeção, que é a observação, né? Na posição em pé, eu preciso observar se o meu paciente ele tem anormalidade de joelho, de repente um joelho valgo, um joelho varo, ou anormalidades patelares. Como é que essa minha patela está se posicionando? Ela é mais alta, ela é mais baixa, ela é mais rodada para dentro, como a gente fala, medializada? Ó, vamos ver, tá? Isso daqui é um joelho normal. Essa figura do meio é um joelho, um paciente com joelho normal. Quando eu tenho esses dois lados se encontrando, é o que a gente chama de joelho valgo. Quando eu tenho esses... Olha o afastamento aqui, gente, tá? Quando eu tenho esse afastamento, é o que a gente chama de joelho varo. E aqui são as anormalidades patelares. É normal que a patela, ela se encaixe perfeitamente no fêmur, tá? Então, ela tem um côndilozinho que ela vai encaixar perfeitamente. Mas eu posso ter anormalidades. Então, eu posso ter uma patela mais baixa e eu posso ter uma patela mais alta. Vocês acham que isso não vai trazer alterações funcionais para o meu paciente? Bastante, tá? Porque os nossos movimentos de joelho, eles dependem do movimento da patela, né? Ela serve como como se fosse uma alavancazinha para realizar um movimento. E na vista lateral, professor, o que eu vou observar? Se eu tenho as anormalidades patelares, né? Eu posso observar, confirmar. E eu vou avaliar se tenho joelhos hiperestendidos. Como seriam esses joelhos hiperestendidos? Perdão. Isso, tá? É normal um joelho assim, ok? Aqui eu tenho uma hiperextensão. A gente tem uma amplitude angular normal de extensão. Aqui eu tenho uma extensão além do esperado. A gente observa no paciente sentado também? Sim, tanto observa quanto palpa, tá, gente? Então, no paciente sentado, a gente consegue observar melhor essa questão da tíbia, tá? Do platô tibial. Tanto observar quanto palpar, tá? Então, a gente precisa observar nosso paciente em pé, de vista anterior, vista lateral, vista posterior, mas também precisa observar ele sentado. Vamos falar um pouquinho de tornozelo, tá? Então, qual é a função do tornozelo? O tornozelo ele vai atuar como uma base de suporte, tá? Então, ele é um suporte para o nosso corpo, por isso que ele está lá embaixo, suportando o nosso corpo. Ele mantém a postura ereta. Vocês fazem muito esforço para ficar em pé? Não, né? A gente já precisou fazer isso, muito esforço, mas foi lá quando a gente ainda era bebezinho e muito relacionado à questão funcional, né? Aprendizagem motora. Ele provê flexibilidade tanto nas superfícies irregulares quanto na absorção de impacto. Então, ele é capaz, se eu estou andando na rua e aí eu percebo que tem uma parte mais alta, às vezes eu não estou nem olhando, mas o meu pé já percebeu. Então, ele consegue me dar essa questão da flexibilidade, do suporte. E, ao mesmo tempo, se eu for dar um salto, fazer uma queda, ele consegue absorver o impacto do meu corpo. Imagina, né? Um corpo pesado e um tornozelo tão pequeno. E ele serve como uma alavanca, ele serve como uma impulsão da marcha, tá?
Então, ele me provê a impulsão da marcha. Mas se eu fosse pensar, se eu fosse resumir tudo isso que eu falei para vocês, eu pensaria no tornozelo com as seguintes funções: propulsão e suporte. Então, pensei no tornozelo, eu pensei na propulsão e no suporte. Então, ele me dá a propulsão, principalmente na questão da marcha, tá? E ele me dá todo um suporte, seja na absorção de impactos, seja nas superfícies irregulares. Mas a gente também pode ter alterações de tornozelo. A gente também pode ter alterações de pé. Então, a gente tem o pé valgo, que é aquele pé que eu tenho afastamento, igual a gente viu no nosso joelho, né? Quando a gente tem um afastamento, a gente tem perdão. Quando a gente tem um afastamento, a gente tem o varo, e quando a gente tem uma aproximação, a gente tem o valgo. Quando a gente fala do tornozelo, a gente tem um afastamento do calcanhar, que a gente chama de valgo, e quando a gente tem uma aproximação, a gente chama de varo, tá? Vamos voltar lá no joelho, só pra gente rever, tá? Ok? Valgo, normal, varo. Esse varo é o que a gente conhece como a perna de alicate, tá? Aquela perna de alicate que a gente observa, paciente totalmente afastado do joelho. E aqui no pé, a gente tem o valgo e o varo, tá? Então, a gente pede pro nosso paciente ficar em pé, de preferência de costa pra gente, a gente vai lá e observa, tá bom? A gente tem o nosso exame de ADM, tá? Como eu falei para vocês, a gente segue toda uma cronologia, que ela começa na anamnese e em seguida a gente vai para o exame físico. No exame físico, a gente tem a observação ou inspeção, tá? Depois disso, a gente tem a palpação. Depois, a gente tem a ADM. Na ADM, a gente tem a goniometria, né? Amplitude articular. Depois a gente tem teste de força muscular, testes especiais e avaliação funcional. Tudo isso é exame físico. Então, aqui na ADM, tanto a ativa quanto a passiva, relembrando que na ativa eu peço para o meu paciente realizar o movimento e na passiva eu realizo por ele, tá? O que eu preciso observar? Capacidade de realização, se ele consegue realizar. Se ele consegue realizar, é coordenado ou não é coordenado? Ou é todo bagunçado, tá? Todo torto, todo descoordenado. Se ele tem força muscular para realizar essa amplitude de movimento. Se a articulação dele está íntegra. Se ele tem ligamentos e músculos preservados. Tudo isso eu consigo observar avaliando a ADM ativa e passiva. Ó, na ADM ativa, eu observo quando, onde, durante cada um dos movimentos vai ocorrer o início da dor, tá? E vou lá e eu anoto. Se com o movimento aumenta a intensidade ou a qualidade da dor, se essa dor é durante o movimento ou não, se tem um aumento, se ele tem restrição ao movimento, como é que é o padrão desse movimento que a gente falou, que é a questão da coordenação, se é um movimento íntegro, assim, correto, ou se é um movimento todo desordenado. O ritmo e qualidade do movimento também está na questão da coordenação. Movimento das articulações associadas. Então, o que eu falei para vocês, a gente precisa ver o nosso paciente como um todo. É uma avaliação global, paciente como um todo, tá? Então, se meu paciente chegou com problema no punho, eu preciso observar principalmente as adjacentes, tá, gente? Dedos, certo? Cotovelo, ombro, coluna, tá bom? A gente precisa ver o nosso paciente como um todo. Ou qualquer outra limitação que a gente consiga observar com a ADM ativa. E a gente tem na ADM passiva tudo que a gente viu anteriormente e mais uma coisinha, que é a sensação final do movimento. Lembra lá da nossa atividade? Só alguns me mandaram. Eu sei que tá difícil, né? Tá difícil para todo mundo, tá bom? Mas eu espero que mesmo quem não me mandou tenha pesquisado um pouquinho sobre a sensação final do movimento, que é o end-feel, tá? Então, a gente precisa observar se é o esperado ou não. É uma sensação final rígida, mas era isso o esperado?
Hein? Rígido, tá? Osso com osso ou não? Eu precisava de uma mole, de uma macia, tá? E o resto é tudo que a gente consegue observar na ativa. A única diferença entre ADM passiva e ativa é a questão da sensação final do movimento, que eu, terapeuta, observo. E aí a gente vai relembrar um pouquinho, tá, gente, de neuro. Não é, lembrando que aqui é só uma revisão, não é toda a nossa aula, é só para relembrar um pouquinho. Provavelmente eu já tire umas questões daqui, mas as 10 questões não vão ser da revisão, tá? Então, assim, provavelmente eu tiro algumas daqui que eu falei para vocês, tá bom? Mas a gente vai ter a maior parte do nosso conteúdo completo, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho de neuro. Então, a gente vai falar um pouquinho dos reflexos, tá? Então, a gente tem os nossos reflexos, que vão avaliar os arcos reflexos involuntários, tá? Eles estão localizados nos receptores aferentes de estiramentos. Quando eu vou lá e faço uma percussão, eu consigo ativar o arco reflexo. E quais são os reflexos que a gente tem? Bicipital, braquirradial, tricipital, patelar e calcanhar, tá? Reflexo bicipital. Eu lembro que eu falei para vocês, a gente vai, põe o dedinho lá e vai fazer a percussão. Meu paciente, ele vai fazer este movimento, ó, tá? Vou mostrar para vocês aqui no vídeo, tá bom? Ele precisa fazer este movimento. Ou então eu preciso perceber uma contração do músculo bicipital. Reflexo braquirradial, tá? Então eu vou lá, ok? Procuro aqui o tendão do músculo braquirradial. Deixa eu só achar aqui para vocês melhor a posição, tá? Ok? Procuro. Vou lá com o martelinho. Não precisa pôr o dedo, tá, gente? É só para procurar. Vou lá e faço. Esse é mais difícil de perceber, tá? E meu paciente, ele vai fazer este movimento, ó. Tá? Ele vai contrair o músculo, vai puxar e vai fazer este movimento, tá bom? Tricipital. Procuro lá o tendão do tríceps, tá? Quando o meu terapeuta vai lá e faz uma percussão, ele vai fazer este movimento, tá? Ele vai fazer este movimento. Esse é o tricipital. A gente tem o patelar, né? Ele é famoso. Eu não sei se vocês já assistiram Chaves, tá? Mas lá no Chaves a gente vê lá que ele brinca, né? E aí ele dá um chute. Na verdade, esse é o reflexo patelar. Então, eu vou achar o tendão da patela. Achei o tendão da patela. Aqui, acho o tendão da patela, vou lá e faço uma percussão, tá? Esse é bem comum, a gente consegue perceber com bastante facilidade, tá? Quem tiver o martelinho em casa pode testar no seu familiar. Precisa somente que a pessoa esteja relaxada. Ah, professora, eu não estou conseguindo fazer porque ele não está relaxado. Pede para fechar o olho, tá? Pede para fazer isso, ó. Fazer isso e fechar o olho, tá bom? Certeza que vocês vão conseguir, tá bom? Reflexo aquileu. Então, eu levo o pezinho do meu paciente para dorsiflexão, como vocês estão vendo na figurinha, tá? Vou lá no tendão de Aquiles e faço uma percussão. Meu paciente, esse é o pezinho dele, tá em dorsiflexão, ele vai fazer isso, ó. Flexão plantar, tá? Aqui é a nossa escala de coma de Glasgow. Lá na nossa aula eu descrevo bem legal todas as mudanças que ocorreram, tá? É a escala mais revisada, tá bom? Então aqui é só pra gente relembrar de novo, né? Que a gente tem a abertura ocular, que vai de 1 a 4, tá? Sendo que sempre a numeração mais alta é quando o meu paciente ele está melhor, tá? E aqui entrou o não testável, né? E agora, a partir dessa nova escala, a gente não usa estímulo doloroso, então a gente faz um estímulo de pressão. Pode ser nesta região, tá? A gente tem a questão do trapézio. Eu ainda vou mandar para vocês o material em PDF também, que está explicando tudinho da escala, tá bom? Então, a gente pode ser aqui no trapézio, tá? Pode ser na região da unha, ó, ungueal, tá? Então, eu vou lá e faço um estímulo doloroso. E aí eu vou ver como o meu paciente reage, tá? A gente tem abertura ocular que vai de 1 a 4, resposta verbal que vai de 1 a 5, tá?
No 5, meu paciente ele está orientado, ele consegue me responder de forma adequada, tá? No 1, eu não tenho nenhuma resposta e tem um não testável, tá, gente? Que é o NT. Agora, para todos, tem um não testável. E a resposta motora, que vai de 1 a 6, tá? Lembrando que a 6 está tudo legal, ele me obedece, ele consegue responder aos comandos. Eu peço para ele me localizar onde eu apertei e ele consegue me obedecer, tá bom? O que a escala de coma de Glasgow faz? Ela vai avaliar o nível neurológico do meu paciente. Se esse meu paciente ele tá grave, ele tá no estágio moderado, ele tá leve, tá? Então, no final, eu vou somar, tá? Então, aqui, vou testar primeiro a abertura ocular, tá? Então, espontânea, 4, vamos lá. Vamos juntar, tá? Então, aqui eu tenho 4. Resposta verbal, ele tá confuso. Então, ele já não vai levar o 5, tá? Ele vai levar 4. 4 da abertura ocular, 4 da resposta verbal, 8, tá? 4 da abertura ocular, 4 da resposta verbal, 8. Resposta motora, obedece aos comandos? Obedece aos comandos. 6. Então, 6 mais 8, 14. Vamos lá ver o 14, tá? Então, esse meu paciente que teve uma lesão, vamos pensar no TCE, que teve um TCE. Ele teve uma pontuação de 14, maior que 12, então provavelmente é uma lesão leve, tá, gente? Claro que ele vai precisar ser reavaliado várias vezes, tá? Durante os plantões, durante os atendimentos, tá bom? Essas pontuações, elas podem mudar, elas não são estáticas. Se eu tenho um paciente de 9 a 12 com uma pontuação total, eu tenho o que a gente chama de moderado. E menor que 8, eu tenho um grave, tá, gente? Paciente grave, certo? Terminamos aqui a nossa videoaula de revisão, após a nossa tentativa, né, frustrada de não conseguir passar online, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer o podcast, vai ser o nosso exercício de revisão. Eu vou mandar para vocês e depois os comentários vão em podcast, tá bom? Então é isso, tá? Aguardo vocês na nossa prova de segunda verificação. Vou estar no WhatsApp para tirar dúvidas, tá? Estudem, meninos, aproveitem para estudar, tá bom? Vejam lá, salvem as aulas para vocês guardarem, para vocês estudarem quando precisar, tá bom? E é isso. Qualquer coisa é só me ligar, me manda um WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, bom dia para todos.